Está começando Esporte de Peso com Josenildo Souza. Alô, amigos e amigas do esporte. Estamos aqui no estúdio K-Cast, no populoso bairro Brasília, em mais um episódio do @Esporte de Peso. Pois é um podcast criado para buscar dar voz aos atletas locais, contando suas histórias, conquistas e desafios. Inicialmente falando dos nossos apoiadores, Herculano Formen, no centro da cidade e na Avenida Ceci Cunha, eu uso Herculano Formen. Posto Terra Nossa, 2 unidades, uma no Nilo Coelho e outro na Brasiliana. Comedoria Escritório, alô Comedoria. Radar Automóveis está na rede, tá tranquilo, Fiat é na Radar. Coleta Soluções Ambientais e Renove Construtora, além da Kika Tenório, transformando vidas, inspirando pessoas. E, naturalmente, do Supermercado São Luís, são 6 lojas, uma online e mais uma que está já chegando lá no populoso bairro Massaranduba. Então, o Supermercado São Luís caminhando aí para a 7ª loja física e uma online. E você nos acompanha em todas as plataformas. O Esporte de Peso você vai poder nos encontrar no YouTube, Instagram e no Spotify. Vá lá, inscreva-se, curta, compartilhe, interaja conosco. É sempre importante. Dá um joinha, participa ativamente com a gente em todas as plataformas, o Esporte de Peso. E hoje, de modo especial, muito prazer em poder contar aqui com a presença de um grande atleta, genuinamente arapiraquense, o Kevin Nicolas de Souza Ribeiro, ele nascido em Arapiraca, de uma família tradicional em toda a história arapiraquense, do Leonildo, ele é neto do Leonildo. Pois é, quem fala Leonildo, certamente as pessoas deverão perguntar quem é o Leonildo. É o Colobal que ficou conhecido pela locadora Toque Vídeo. Num determinado momento, ninguém passava um dia que não pudesse ir lá alocar os vídeos da Toque Vídeo. E hoje o Kevin Nicolas está aqui conosco, é um campeão mundial, ele entrou para a prática das artes marciais e hoje ele vai abrir o jogo aqui com a gente, vai conversar, vai contar o seu histórico de como nasceu essa inspiração e vai contar tudo detalhadamente. Ele me prometeu que será uma história assim com um conteúdo muito legal e ainda me disse assim, tem coisas que eu nunca contei em lugar nenhum, mas no Esporte de Peso eu vou abrir esse jogo. É um prazer muito grande, Kevin, tê-lo aqui. Lhe falo com muito prazer, com muito orgulho em poder ter criado esse podcast para justamente permitir que os atletas arapiraquenses encontrem e possam falar um pouco das suas conquistas e, naturalmente, do talento, da necessidade dos seus desafios, para que cada um possa, através da sua voz, poder se colocar aqui para o nosso público ouvinte. Kevin Nicolas, grande prazer, seja bem-vindo ao Esporte de Peso. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, Josenildo. É que na minha cabeça é secretário. Tem um amigo que diz assim, o costume do cachimbo deixa a boca torta, né? Ave Maria, isso aí tá certo mesmo. Mas vamos lá. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder fazer parte do início do Esporte de Peso.
possibilitar aos atletas a oportunidade de contarem as suas histórias e de terem um momento de voz é algo extraordinário, sobretudo porque aqui no município de Arapiraca a gente está com esse novo engajamento de criação de podcasts e o senhor ser um dos pioneiros é algo extraordinário para a gente. Que, inclusive, o senhor era, até então, na outra gestão, secretário de esporte. Isso. Então, já tem um conhecimento de como funciona o esporte aqui na cidade e eu tenho certeza que é por conta disso que o senhor também tem essa experiência e essa vontade de possibilitar a gente a essa oportunidade. Na verdade, Kevin, e como a gente já iniciou o nosso bate-papo, né, o nosso principal objetivo é inspirar novas gerações através dos exemplos, das conquistas, né, destacando os atletas não só das artes marciais, mas do esporte no cômputo geral, né, em todas as versões, como se fala. Eu, de fato, tenho dito repetidas vezes, sou uma pessoa envolvida com o esporte desde os meus 10 anos de idade. Naquela época existia um direcionamento muito grande, né, para o esporte escolar e para o esporte profissional através do nosso representante, o Asa de Arapiraca. E através disso eu acabei me consolidando como o dirigente de futebol mais jovem de toda a história do Asa. E aos poucos a gente foi participando ativamente. No meu histórico de cargo público, eu ocupei em 2 ocasiões, né, o cargo de secretário municipal de esporte, fui dirigente do ASA, também fui presidente da Associação dos Cronistas Desportivos do Estado de Alagoas. Então, falar uma língua só, né? Ninguém vai poder causar nenhuma estranheza em ouvir o de peso, o Josenildo, locutor, comentarista esportivo, a gente tratar dessa relação. E aí me veio a ideia, me veio o desejo da gente não se limitar apenas em destacar, né, os atletas de alto rendimento. É abrir o esporte mesmo, abrir o espaço para que, de fato, a gente possa conversar bastante e entrar nessa esfera. E eu quero que você abra esse coração, que você converse com a gente, né? Você é de uma família muito respeitada em todo o município arapiraquense, né? E eu quero saber um pouco o que te inspirou, né? De fato, se isso está relacionado à locadora, toque vídeo, enfim, eu quero que você conte todos esses detalhes para a gente. Ouvindo o currículo agora aqui do senhor, eu já conhecia muito da sua história, né? Não conhecia todo o currículo, mas aí me veio à mente aquele meme lá, né? É o primo que eu não quero ter, né? Que a mãe vai fazer a comparação. Mas vamos lá. Como tudo começou? Começou com a locadora, propriamente dito, né? A gente sabe que filmes, séries, eles influenciam muito as pessoas. Influencia muita gente no dia a dia. Eu vou fazer a faculdade de Direito. E aí eu assisto aquela série Suits na Netflix. E aí eu vejo vários advogados e aquilo me motiva. Eu quero assistir Grey's Anatomy e aí eu fico com vontade de fazer medicina. E por aí vai. Né? Vejo a atuação dos policiais na TV, numa série de TV, dos bombeiros, e aí de repente sou policial, sou oficial, sou... Enfim. Isso acaba tendenciando mesmo, né? Acaba abrindo o desejo. Hoje, né? O que é que aconteceu na última década? A gente viu muitos influencers na rede social, né? YouTube, que estava começando a estourar, os blogueiros, e aí hoje em dia se vê muitas pessoas produzindo conteúdo de maneira não profissional, mas estão ali produzindo com a perspectiva no futuro de ser igual a essas pessoas. Então, tudo tem um grau de influência, né? E não foi diferente comigo. Se eu fosse deixar me influenciar por tudo que eu assisti na locadora, hoje eu era, né, médico, bombeiro... Um pouco de cada coisa. Um pouco de cada coisa, e eu confesso, eu tenho essa vontade, né? De vez em quando eu fico pensando, será que eu tenho idade ainda para poder fazer tudo que eu quero fazer durante a minha vida? Eu acho que não. Mas você ainda é muito jovem, né? Essa câmera focar aqui, ela vai ver uns cabelos brancos por aqui já. Eu não mas sei se é diferença ou a idade. Isso não diz da idade, né? Mas... Às vezes vem da genética mesmo, né? Aqui a gente quase que equilibra na idade e meu cabelo tá todo branco, rapaz. Tá vendo isso aí? Acho que era pra boi dormir. Mas olha,
Então eu comecei a assistir muitos Eu não filmes, sei né? se é a minha genética ou se você está pintando esse cabelo, cara. Tô pintando. Tá Tô pintando. pintando. Gasta uma tintazinha aí, né, cara? Um pouquinho. E aí, doutor, eu comecei a assistir muitos filmes na locadora e os filmes que mais me atraíam eram filmes de ação. Naturalmente de praticantes de artes marciais. Então, diversos atores como Bruce Lee, Jack Chan, Van Damme, Bruce Willis e muitos deles praticavam artes marciais como Krav Maga, Karatê, Taekwondo. Taekwondo muitas vezes disfarçado ali no meio, mas não mencionando seu nome. Kung Fu. E aí o Taekwondo tem essa semelhança com essas artes marciais. E eu sempre tive um leve interesse, mas nunca tive a atitude. Eu não era uma pessoa de atitude, nunca fui. Era uma criança que queria ficar ali no computador, no celular. Já é do meu tempo, já sou dessa geração já do computador e do celular. Jogando, ficando na minha. Mas certo dia, no ano de 2013, para ser mais específico, eu tinha uns parentes que treinavam na antiga academia Better Life, que ficava por trás do Posto Bananeira. Hoje é Academia 10. E aí eu fui lá, num dia rotineiro, quando criança, estava nos meus 13 anos de idade, e vi o pessoal treinando. Então, esse desejo seu nasceu aos 13 anos. 13 anos de idade. E vi o pessoal treinando uma arte marcial desconhecida para mim. O que eu via eram algumas pessoas usando vestes brancas, né, kimonos, que a gente chama de dubu. Aí no tempo eu não sabia nem o que era. E saltando, e voando, e chutando, e cada vez que chutava dava um grito, e o estralo da raquete quando o pé batia no escudo, ou então na raquete, e eu olhava assim, eu digo, meu Deus, isso aqui é arte marcial. Eu vou ali conhecer. Então, enquanto eu tinha parentes que estavam ali malhando, eu fui lá, quando eu tinha saído da escola, para poder ficar assistindo. E numa dessas vezes que eu estava assistindo, meu antigo professor Jonas, que hoje eu consegui desenterrar, o professor Jonas se aposentou em 2015, mas voltou agora. Ele no tempo falou, quer treinar? Eu falei, quero. Eu tenho algumas fotos que eu vou mandar aqui para os senhores, desses dias que eu treinei lá, com a roupa da escola do Colégio Rosa Mística, com a farda completa. E eu treinando de farda mesmo, eu olhei assim, eu digo, meu Deus, eu estou impressionado. Porque eu me vi ali, uma criança que nunca teve aptidão física para nada, treinando uma arte marcial e sendo elogiado por um profissional faixa preta que falou no tempo, cara, você tem que treinar porque você tem talento. E você, assim, franzino, que o seu biotipo sempre foi esse, sempre né? fui magro, né? No tempo eu devia ter uns 30 quilos aí no máximo. Né? E aí, não que hoje seja muito diferente, né? Mas aí, no tempo, eu no tempo não sabia, né? Hoje eu sei que existem metodologias dos professores de estar sempre elogiando, motivando os alunos, né? Para que muitas vezes, quando eles ainda estão ali meio ruizinho, mas a gente motiva para poder eles despertarem neles aquela vontade, né? E perceberem que eles têm esse potencial, porque todo mundo tem, essa é a verdade. E aí, no tempo ele me elogiou bastante, eu falei pra minha mãe, pai, vó, vô, tio, tia, eu tenho que treinar isso aqui. E aí eles ficaram assim, oxe, bora apoiar o Kevin. Kevin nunca... Então a adesão familiar Tive. foi total e foi importante. Importantíssima. Eu falei que eu não tenho aptidão física, no tempo eu já tinha tentado treinar futsal, futebol, fui pra escolinha de futebol, fazia futsal na escola, mas nunca me destacava. O máximo que eu fiz foi um gol na cagada nos jogos internos da escola. E ficou pra história, tanto é que eu nunca mais esqueci desse gol, mas nunca tive aptidão física. Mas já sonhei ser jogador de futebol. E aí, que é difícil, né, no Brasil a gente ter alguma pessoa que não sonha, né? O Brasil é um país de futebol. É verdade. E aí, bom, passada essa parte, eu comecei a treinar em 2013. E frequentar, 2013, 2014, fiz meu primeiro exame de faixa para faixa amarela. E em 2015, meu professor parou de treinar. O Jonas. Exatamente. O professor Jonas parou e eu me desmotivei. Parei também, porque eu não sabia no tempo diferenciar a minha vontade de treinar e a minha vontade de ser ensinado por ele. Então, como a família, o Jonas foi especialíssimo na tua... Com toda certeza. Com toda certeza. O Jonas também é arapiraquense? Não, ele é de Maceió. Maceió. Ele é de Maceió, no tempo que veio pra cá, né? E ficou, desde então, ficou aqui. E aí a gente mais pra frente vai ouvir, mas eu consegui desenterrar ele, a gente voltou a treinar. E ele tá dando aula, inclusive, lá na Escola Santa Afra. Eu passei uma das minhas turmas para ele poder se reabituar, e a gente tá treinando junto.
Professor Jonas, tá gordinho, tá com a pancinha, mas a gente vai perder essa pancinha, professor. Não se preocupe, que é só a gente continuar treinando todo dia que a gente consegue. Os papéis se inverteram, Kevin. Agora você que está puxando o Jonas. Tô puxando ele. E ele está motivado? Tá motivado. Ele, professor Jonas, já se lesionou umas 2 vezes depois que voltou a treinar, porque se empolgou, né? Se empolgou com a ideia de voltar a treinar e a gente tem um negócio chamado memória muscular. Então, é diferente de quando você estuda. Quando você está estudando algo, você lembra e você faz. Agora, quando é algo físico que você tem que executar, a história já é outra. Por quê? A sua mente sabe o que tem que fazer, mas o seu corpo não aguenta aquilo, porque está voltando agora. Então, o professor Jonas voltou com tudo. Pá, machucou a panturrilha. Aí parou um pouco, aí depois voltou, aí parou um pouco, mas agora está consolidado. Ele entendeu já que tem que ir devagar, professor, devagar, pelo amor de Deus. Devagar e sempre, né? Devagar e sempre para a gente chegar lá. Como em qualquer esporte, é preciso readquirir o condicionamento físico, né? Exatamente, mas a gente se empolga muito. O taekwondo, assim como o Muay Thai, por exemplo, são artes marciais que a gente tem uma cadência de treino acelerada. Então a gente começa a realizar o movimento, a gente se empolga, ultrapassa os nossos limites. É o que mais me interessa dentro da minha modalidade, é justamente isso, porque a gente vai se superando e a gente vai percebendo que está conquistando. É como a gente perceber um ganho imediato. Veja, na academia, quando a gente está malhando, a gente gosta às vezes de se ver no espelho, de se ver no pump depois de fazer um exercício. No taekwondo não é diferente. Só que é aquela coisa, a gente está fazendo ali na hora e já está vendo a superação. A academia, a gente sai, toma um banho de água gelada, já começa a dar uma esfriada no pump. Mas no taekwondo não, a gente está fazendo e está vendo que está conseguindo, e depois de conseguir acerta de novo, e vai sempre progredindo. Então, esse esporte da tua preferência, a tua escolha pelo taekwondo, deixou você assim voltado exclusivamente para essa atividade, ou em algum momento veio outro desejo, você acabou curtindo outras coisas também, enfim, como é que foi? O que eu fiz foi tentar, durante o caminho, conciliar a musculação com o taekwondo. Eu estou nesse novo projeto de vida, né? Dei uma parada nas competições. Eu não vou chamar a musculação de esporte, mas eu considero como se fosse um esporte para mim também, sabe? Eu treino do mesmo jeito que eu treino taekwondo, mas no período eu não senti vontade de trocar o taekwondo por qualquer outra arte marcial. Cheguei no tempo a treinar um pouco de karatê também. No tempo, a gente vai chegar lá mais pra frente, mas o meu professor teve que dar uma parada, o meu novo professor, porque ele começou novos negócios, e aí eu fiquei sem treinar, e aí eu me vi diante de uma situação onde eu precisava de um lugar para treinar e não tinha professor. E aí eu comecei a treinar um pouco de karatê com uma pessoa que o senhor conhece perfeitamente, que é o Cleiton. O Cleiton. Exatamente, Cleiton, meu professor de karatê. E aí a gente começou a treinar junto, e eu aproveitei para ensinar karatê ao Cleiton. Inclusive, vamos fazer o exame de faixa dele agora nesse sábado. Então o Cleiton me avalia no karatê e eu avalio o Cleiton no taekwondo. E a gente vai crescendo junto. É um negócio importantíssimo. Tá, tudo muito bem, Kevin. Depois dessa adesão sua, da aprovação familiar, dessa relação com o professor Jonatas, que você falou que efetivamente foi muito importante, aí você começou a praticar isso fora do município, a nível de Alagoas. Como é que foi isso? Vamos lá, no tempo quando a gente é criança, quando a gente na verdade começa um esporte, uma arte marcial, a gente só começa a fazer para treinar. A gente paga uma mensalidade, caso não seja projeto, que é gratuito, vai cumprir a nossa carga horária semanal, treina e com o passar do tempo desperta a vontade de fazer um exame de faixa. Então, como é que eu vou progredir? Qual é a minha intenção dentro do esporte? Eu sempre ensino para as crianças, para os meus alunos, qual é a sua intenção? É melhorar a sua saúde física? A sua intenção é ser um campeão? A sua intenção é se tornar um faixa preta? A sua intenção é ensinar? A depender da sua intenção, o seu treino tem que ser um treino específico. Não é o mesmo treino para todo mundo. Cada um treina de acordo com o que planeja para o futuro. Ah, eu quero só melhorar minha condição física. Ótimo, vai treinar uma vez por semana. Ah, eu quero ser um campeão. Ótimo, vai treinar 5 vezes na semana. Ah, eu quero ser um professor. Ótimo, treina 2, 3 vezes na semana e tira outros 2 dias para estudar um pouco da arte marcial, metodologias de ensino, ver vídeo, estuda um pouco de educação física, que é essencial para poder ministrar aulas. Então, você acabou de responder aí, dentro da sua colocação, você já trouxe a resposta. Mas assim, para que fique muito claro para os adeptos, para quem gosta dessa atividade, é importante treinar, adquirir o condicionamento físico,
mas estudar também. Estudar. Me ajuda, Kevin. Estudar o Estudar a esporte. arte. Exato. Estudar a mecânica do exercício físico que você faz para você entender o que você está fazendo. É a mesma coisa que estudar qualquer outro conteúdo. Por que eu estou estudando isso? Qual é a razão de se estudar isso? Então, qual é a razão de eu dar um chute no tórax? Qual é a razão de eu dar um soco? Qual é a razão de eu fazer uma demonstração? Tudo existe por algum motivo. Isso no futebol, a gente fazendo uma correlação, hoje em dia crianças de 10 anos, 11 anos, já estão assim despertando interesses das equipes da Europa, enfim. Né? Hoje o futebol europeu já vem buscar essas criaturas no Brasil desde os 10 anos. Tem idade para as artes marciais também ou já há um diferencial nisso? Não. Sem idade para artes marciais. Eu tenho alunos de 8 anos de idade, mas eu tenho amigos professores que ensinam crianças de 4 anos de idade. Que fique aqui de curiosidade, caso quem esteja assistindo, dá uma pausa e vai lá no Instagram e pesquisa Baby Joshua. Existe um mestre de taekwondo nos Estados Unidos, que ele é brasileiro e ele teve um filho lá. E aí ele usou o filho dele para fazer um teste. Ele começou a ensinar taekwondo pro filho dele. Desde o nascimento, ele já pegava o pezinho do filho dele, já mexia assim. E foi criando na cabeça da criança, a criança já foi começando a despertar o interesse. A criança, ela tem uma coordenação motora. É um bebê, acho que deve ter uns 2, 3 anos de idade. Ela tem uma coordenação motora impressionante, fazendo coisas que atletas de anos, faixa preta, não faz. Não fazem porque a criança, ela já cresceu aprendendo isso. Ela já aprendeu a se mexer chutando, ela aprendeu a andar chutando, ela já faz já. É um negócio extraordinário. Então, ele já ensina. Agora, não é que o pai vai ter um filho e vai colocar no esporte de arte marcial e o professor vai ter um tempo para poder fazer isso, até porque os professores não têm, muitos deles, capacitação para ensinar crianças tão jovens, né? Que são quase bebês, né? Até os 4 anos de idade ali. Então, cada um tem uma preferência por ensinar e não tem idade para se praticar arte marcial. É claro que se fique mais adulto, mediante envelheça, você vai aprendendo coisas que são equivalentes à sua idade. Por exemplo, eu não ensino as minhas crianças a lutarem chutando a cabeça umas das outras. Eu não ensino isso a elas. Porque na própria competição, a gente não pode permitir que elas chutem cabeça. Então a gente coloca um capacete com um agrado, um protetor. Porque caso eventualmente elas vão dar um chute aqui no tronco, e aí uma delas se abaixa assim e acerta a cabeça, está protegida a cabeça. Então a gente não ensina a chutar a cabeça. Agora, a criança está chegando ali na fase adulta. Está chegando na faixa preta. Ela já pode chutar a cabeça. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um treinamento específico para que ela aprenda sempre a chutar na cabeça. Então, são nuances, né? Defesa pessoal. Eu vou ensinar defesa pessoal para uma criança de 4 anos de idade, 5, 6, 7 anos de idade, que pode chegar no amiguinho dela, sem querer. Não vamos dizer que não é de propósito, sem querer quebrar o braço dela, quebrar a perna dela. Eu não posso. Eu tenho uma responsabilidade como profissional. Quando você se forma faixa preta, você tem responsabilidade como profissional. Na condução do esporte, mesmo que seja a nível amador ou até mesmo um profissional, sem diferencial de idade, o que é necessário para um atleta do taekwondo, assim, do ponto de vista de segurança, para ele treinar? Quais são os equipamentos? A gente usa caneleira, que é a proteção da canela, muito semelhante com a que a gente usa no futebol, por exemplo. A diferença é que é um material um pouco mais fofo, porque a canela pode se chocar. Isso é obrigatório, mesmo que seja um treinamento? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas é o ideal. Mas é essencial. Exatamente. Caneleira, no caso dos homens, coquilha, que é para proteger a genitália, certo? É uma almofadinha que a gente coloca por dentro da calça, do short, durante o treino. A gente também usa o protetor de tórax, que é aquela armadura fofona que muito se vê, às vezes, na internet, em fotos com atletas usando. No karatê também se usa. A gente usa protetor de braço. Então, o protetor de antebraço a gente coloca bem aqui para proteger também, ok? Eventualmente a gente vai fazer uma defesa, a gente coloca o braço para evitar o choque da canela com o braço e quebrar ou lesionar. Então a gente tem uma almofada aqui também. A gente usa luva de proteção para dar soco e evitar
de repente uma lesão que venha de um choque de uma perna com a mão, a gente também usa o capacete também é fofo, e a gente usa o protetor bucal. Então, perceba, a gente se veste como se fosse uma grande armadura para a gente poder se proteger, porque é uma arte marcial. Ô, Kevin, o custo comercial disso é acessível? Ou Não é acessível. Não é. O taekwondo é um esporte caro. Para se treinar sem o equipamento, todo mundo consegue treinar agora, colocando como aprender taekwondo no YouTube. Consegue sozinho, consegue treinar. Agora, se profissionalizar, a história já é outra. Deixar de ser um amador, a história já é outra. Porque você precisa desses equipamentos. O que acontece é o seguinte. Vamos dizer que eu comecei a treinar agora e quero ir para uma competição. Todo esse material normalmente é fornecido pela academia que você está representando. Então, estamos indo para a competição. A sua academia ela vai levar todos esses equipamentos. A sua única obrigação é chegar lá usando o Dubo, que é o nosso kimono. Chega lá com o kimono, e eles entregam, às vezes até o próprio evento leva esses equipamentos. Eles higienizam o equipamento, passa. O atleta usou, terminou a competição, higieniza, deixa ali para o outro atleta que vai entrar. Então, por ser um esporte caro, as academias e as federações têm essa consciência. Porque se cada um tivesse que comprar seus equipamentos individuais, não tinha taekwondo como esporte competitivo. Não teria. Isso é sem sombra de dúvidas. Então, não é acessível caso você queira comprar todos os equipamentos individuais. Mas não tem que se preocupar com isso. Tem apenas o seu kimono, a sua faixa e se preocupe em treinar, que caso você queira competir, o local de treino vai fornecer a você esses equipamentos para treinar e para competir. Vamos voltar lá na cabeça do jovem atleta, Sim. Aos 13 anos, o Kevin. Quando você começou a prática do esporte, o que é que veio na tua cabecinha lá dos 13 anos? Eu vou trabalhar para ser uma referência para o estado de Alagoas. O que é que você conquistou? Quais os pódios? O que é que fez você se tornar um campeão mundial? Vamos lá. Então a gente vai do zero, numa sequência cronológica. E aí o senhor vai fazendo as indagações no meio do caminho. Certo. Em 2013, eu comecei a competir e já comentei logo que em 2015 eu dei uma parada porque o professor parou, certo? Na minha cabeça no tempo, eu não tinha grandes objetivos, mas eu só queria ser uma pessoa diferente. Eu lembro do meu pensamento de quando eu era criança, adolescente ali. Eu queria ser diferente, ninguém fazia arte marcial na minha sala, dos meus amigos ninguém fazia. Eu não conhecia ninguém. Eu pensava, cara, eu posso ser faixa preta, eu posso... Era um pensamento egoísta. Não havia uma bondade, mas também não havia maldade no meu pensamento. Era apenas uma vaidade. Eu só queria ser. Eu queria ser igual ao meu professor. Eu queria ser igual aos caras que eu via no YouTube fazendo coisas extraordinárias, malabarismo, um bocado de coisa. Eu queria ser igual aos profissionais que eu via atuando em filme, mas não queria ser ator, é claro. Eu só queria ser igual a eles. Eu queria ter as mesmas habilidades, mesmas proficiências. Não, como eu disse, não tinha maldade nem boas intenções. Eu só queria... Era algo pessoal, sabe? E aí, infelizmente, eu parei em 2015. Meu professor parou. Eu também estava lidando com alguns problemas de saúde. E os meus colegas que treinavam comigo, eles continuaram treinando. Sem um professor. Eles buscaram... Essa parada, esse ato aí lá em 2015, foi antes das suas conquistas aqui no estado de Alagoas? Ou... Antes eu não tinha nenhuma conquista. Não tinha nenhuma conquista. Nenhuma. Eu nem pensava em competir. Não existia essa possibilidade. O professor Jonas, que me perdoe, professor Jonas, uma das coisas que o professor Jonas não incentivava muita gente era a questão de competir, sabe? Até porque no tempo também nem tinham muitas competições aqui como tem hoje. Hoje, se você quiser, você encontra mais de 10 competições do estado, de diversas federações. Mas antigamente não era assim. Tinha, mas tinha menos. Competições que sempre teve, Campeonato Alagoano, por exemplo, dentro do estado. Então era algo inevitável. Mas a gente não tinha esse interesse, o professor Jonas também no tempo não tinha esse interesse, então a gente não tinha a vontade de competir, porque não tinha o conhecimento. Mas... Ficou quanto tempo parado em 2015? Eu fiquei... Vamos lá, meus colegas continuaram treinando. Continuaram. Então, todos os anos, eu voltava para treinar um pouquinho. Em 2016, eu voltava, fazia um pouco de treino. 17, 18, aí eu tenho fotos perdidas nesse período. Foi o que isso? Foi problema de contusão? Foi desinteresse? No tempo, eu tive um problema de arritmia cardíaca. E eu não soube lidar com isso, e minha família também não.
Então, no começo, eu decidi parar de praticar todas as atividades físicas quando eu senti uma forte dor no peito. E Aí bateu um certo receio. bateu o receio. E acredite se quiser. Isso mexeu com o teu psicológico. Mexeu e eu fiquei assim até 2022. Aí eu treinava um pouco, mas também não me preocupava em fazer exames. Eu não me preocupava, eu só pensava assim, vou ali treinar. Aí treinava, mas ficava assim e tal, e parava, e voltava, parava, voltava, parava. Aí quando deu em 2022, eu vi um anúncio no Instagram. Professor Jeanson estava vindo montar uma academia denominada Top Fight, aqui em Arapiraca, que é o meu professor hoje. E aí o professor Jeanson, ele chegou pra mim através de... Lembrei, ele chegou através do professor Jonas. O professor Jonas falou, Kevin, você vive me chamando, todo ano eu mandava mensagem pro professor Jonas. Professor, vamos voltar, professor, vamos voltar. E ele não voltava. E aí ele falou, Kevin, esse professor tá vindo de Maceió, é meu amigo, e ele vai montar uma academia em Arapiraca. Aí quando eu vi o local da academia, um lugar muito distante aqui na cidade, eu pensei, esse lugar não é acessível. E no tempo, meu pai, ele tinha uma casa de festa chamada Celebrar Festas e Eventos, próximo ao escritório bar. E essa casa de festa alugava os 7 dias da semana, mas era corriqueiramente durante a semana, mas sempre final de semana. E eu cheguei pro meu pai e disse, pai, eu quero pedir um favor ao senhor. Eu quero dar a oportunidade desse professor dar aula, né, aqui na casa de festa, que é um lugar maior, que é um lugar mais bem localizado, perto do Campo do Asa, lá na Avenida Ventura de Farias. E eu não quero cobrar nada dele, porque ele não tem aluno, também não vou cobrar energia nem nada, eu só quero que ele venha treinar aqui comigo. E eu quero dar a oportunidade dele crescer, pra a gente crescer junto como equipe. Eu nem conheço ele, mas eu senti vontade. E no tempo eu tinha 2 opções, treinar com ele ou treinar com os meus amigos, que continuam treinando até hoje. Nessa academia que o professor Jonas parou de dar aula. Só que eu vi a oportunidade da nossa modalidade crescer, se esse professor desse certo. E eu Então pensei, a tua iniciativa acabou trazendo resultado pessoal para você, porque teve o teu crescimento, sim. E também a oportunidade para outras pessoas. E aí é onde é que está, doutor, a questão vem agora. No tempo eu refleti um pouco, porque em 2022 eu já era graduando em Direito, já tinha muita experiência com estágio, com conversação, com negociação. Então a primeira coisa que se passou na minha cabeça foi, o que será que os meus amigos vão pensar de mim, sabendo que eu estou colocando uma concorrência aqui na cidade? Eu pensei. Só que aí eu pensei o seguinte também, eles dão aula longe. Dão aula perto da ABB e o professor aqui não é o Dourado, basicamente. Não tem nada a ver. E a cidade tem 300 mil habitantes, quase 250 mil habitantes. Não é concorrência. Isso não é concorrência. Aí eu pensei, vou chamar esse professor pra cá. Aí mandei uma mensagem pro professor, meu pai falou, ok. E seu pai foi compatível. Meu pai com o teu apoiou desejo. 100%. Falou, Kevin, terça e quinta. Perfeito. 7 horas da noite, 7 às 9. Aí beleza, tudo certo. Aí falei com o professor, conheci ele pessoalmente, ele foi de moto até lá, conheceu o espaço, a recomendação do professor Jonas, é claro, porque foi recomendação do professor Jonas. O cara que me motivou, o cara que me incentivou, o cara que me deu vontade de treinar. Se não fosse a recomendação dele, provavelmente eu não teria tido essa iniciativa. E aí eu vi que o professor Jeanson era uma pessoa de boa índole, uma pessoa boa, uma pessoa decente, uma pessoa dedicada. Busquei saber da história dele na arte marcial, parece que tem 7 campeonatos alagoanos, um bocado de ano de competição, ouvi falar que já tinha batido de meio mundo de jeito, olhei assim, eu digo, não, esse é o cara. Eu, inclusive, vou treinar com ele também. Ele conheceu o espaço, ficou muito honrado, agradeceu bastante, e eu falei, traga seus equipamentos pra cá, ele tem umas peças de tatame, alguns escudos, raquete, eu digo, traga tudo pra cá, pra casa de festa, e ali tem um lugar de armazenar. A gente deixa ali, e o senhor só se preocupa em vir pra treinar. E começa a sua divulgação. Pode cobrar mensalidade de alunos, eu não quero um centavo. Não quero metade, não quero 40%, não quero 60%. Pode... O seu desejo era só incentivar a prática, só incentivar, né? Eu só queria que ele crescesse. Eu pensei, se ele começar a crescer e fazer um negócio grande, talvez eu consiga abrir até um negócio aqui. Talvez. E se não der certo, bom, tô ajudando. E se quiserem alugar a casa de festa no dia que eu tô dando aula, aí eu ajusto com ele pra gente mudar o horário de treino dessa semana específica. E ele concordou com tudo. E a gente começou a treinar. Aí começou o Rojão, em março de 2022. Treina. Aí você já tinha readquirido confiança, já o desejo de... fiz os exames. Fez os exames. Nada errado, tudo certo. Eu raquítico, mas tava as vitaminas tudo em dia. Olha assim, eu digo, eu vou treinar agora. Começamos a treinar.
E aí Então, eu cheguei, o garoto Kevin estava com o coração primeira. tava de primeira. E aí ele começou a me incentivar a competir. Kevin, você tem que competir. Kevin, vamos fazer exame de faixa, vamos competir. Vai ter competição. E eu comecei a botar aquilo na minha cabeça. E eu, meu Deus, eu sou Universidade de Direito, estou estagiando aqui na Ordem dos Advogados. Eu não tenho tempo para nada, mas vamos competir. Aí eu perguntei para ele, quando é que vai ter a primeira competição? Aí ele, daqui a X meses, a gente vai ter campeonato alagoano. Aí eu fui, olhei assim e tal. Primeiro foi o Alagoas Games, depois era o alagoano, aí no tempo eu confundia. Aí eu falei, tá, então bora competir. Aí passou pela minha cabeça o quê? Eu treino com ele terça e quinta. E os meus amigos treinam segunda, quarta e sexta. Oxe, vou treinar com meus amigos segunda, quarta e sexta e com o professor terça e quinta. Vou treinar 5 dias na semana. E vou ganhar o campeonato. Eu pensei, será que deu certo? Veremos em breve. E aí a gente continuou treinando e tal. Ele falou, não, quer, fica à vontade, pode treinar. Só pegue leve, né? Porque se você treinar muito na segunda, quando você chegar aqui na terça, você vai estar exausto. E se você treinar muito hoje na terça, você vai estar exausto na quarta para treinar com seus amigos. Eu falei, é mesmo. Então eu comecei a treinar um pouco leve, mas no começo foi muito difícil. Meu corpo, ele não se adaptou com muita facilidade. Eu sentia muita dor na panturrilha, muita dor nas posteriores, sentia muita dor no meu corpo. Mas passou com o tempo. E aí nesse treino, indo pra cá, indo pra lá, indo pra cá, indo pra lá, eu descobri que existem federações dentro do esporte. Qualquer esporte. Federações. Que são nada mais, nada menos que entidades que regulam o esporte no estado, se for uma federação estadual, ou no país, se for uma federação a nível nacional, uma confederação, por exemplo. E aí eu comecei a estudar, um estudante de direito, estudando o que eram federações e tal, eu logo entendi o que significavam as coisas, porque muito se assemelha a associações. Né? E eu, no tempo, já estava estagiando também em escritório de advocacia e eu já mexia com questões condominais. Então eu sabia a natureza das associações, como a associação de moradores, por exemplo. Então, de pronto, eu entendi legalmente o que significava cada federação. E aí eu descobri que o meu professor, Jeanson, ele fazia parte de uma federação. E os meus amigos, de outra. Aí eu olhei assim, o primeiro pensamento do Kevin foi qual? Vou competir nas duas. É mais competição pra mim. Oxe, vou competir no Alagoano de uma, no Alagoano de outra, e vou ser um cara feliz aqui. E é isso. E aí... Duas federações ainda hoje existe dentro do estado? Aqui no estado tem 3. Tem 3. Isso, de algum modo, não traz assim um prejuízo no crescimento do esporte? Talvez se fosse uma federação cuidando de todos, não fosse melhor? O que é que você acha? Essa é uma bandeira que é levantada nacionalmente por uma parte dos praticantes, que é unir a todos para que a gente pare com essa discriminação de uma federação com outra, como se fossem torcidas organizadas de times de futebol, que por muitas vezes desrespeitam seus oponentes. Então, eu acredito que existe um lado positivo nesse pensamento, nessa corrente de juntar todo mundo. E que também existe um lado negativo. Lado negativo, monopólio. Monopólio de entes federativos. Entendi. Quando você está numa federação e você... Tem diversos interesses, né? Assim? E aí você, por exemplo, teve uma discussão, teve uma briga e você está sendo perseguido na federação pelos gestores atuais. Pergunto, para onde você vai se você sair dessa federação? Não existe outra. Não existem competições organizadas por outra federação. O que você faz? Você para de treinar. Ora, não tem o que você fazer, você está sendo perseguido. Agora, se existe outra federação, o que é que você faz? Você vai para outra. E vai competir lá. Leva seus alunos e vai ser feliz. Então, tem um lado positivo e um lado negativo de uma só corrente. E a outra corrente de pensamento é essa minha corrente, que é a que é defendida também por outras bandeiras. Bom, descobrindo como funcionavam as federações, eu continuei treinando com o meu professor, continuei treinando com os meus amigos e comecei a participar de competições com o meu professor. E aí medalhei no Alagoas Games pela federação do meu professor, medalhei no Campeonato Alagoano e outras copas, porque essa federação do meu professor no tempo fazia mais competições do que a dos meus amigos. Detalhe, a dos meus amigos era a olímpica e a do meu professor não. Mas tudo bem, a olímpica, ela na prática serve para quem de fato tem a possibilidade e o desejo de se tornar um atleta olímpico no futuro.
que não aconteceu comigo. E aí eu comecei a chegar na academia do meu amigo com as medalhas que eu conquistei treinando e competindo pela outra federação. Só que eu, inocente, ingênuo, não suspeitei que ele poderia se sentir incomodado com isso. Né? Eu não parei pra pensar, eu pensei que ele ficaria o quê? Orgulhoso. Vou usar o Kevin como inspiração. O Kevin tá conquistando medalha. Só que eu esqueci do seguinte, como é que ele vai justificar para os alunos deles que eu estou participando de competições que os alunos deles não poderiam participar? Porque os alunos deles estavam em uma federação e eu estava em outra. E aí ele chegou para mim e falou, Kevin, existe uma regra na minha federação. Esse meu amigo falou, existe uma regra. De que regra? Você não pode competir aqui e lá. Se você está aqui, você só pode aqui. Tá. Aí já vem uma interrogação aí, uma curiosidade. Uma curiosidade. Essa questão relativa a essa vaidade pessoal, isso acaba tirando força do esporte, mexendo com... Com toda certeza. O nosso esporte hoje ele só não é um dos maiores do país por conta disso. E isso é um negócio antigo, que me custou tempo para poder descobrir como começou. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre tentei entender tudo que eu fazia. E a razão das coisas existirem e tudo mais, até questões filosóficas. Questões de vida, questões morais, questões éticas, de onde as coisas apareceram, como começou tudo, e aí eu fui entender o porquê disso existir. E aí no tempo eu cheguei pro meu professor e falei, professor Jeanson, eu posso competir aqui e lá? Ele falou, Kevin, a nossa federação não impede, você pode competir em qualquer lugar, aqui e lá. Só que a deles só permite ir lá. Assim que você se filia. E aí eu curioso fui falar, não, essa regra não é possível. Essa regra não existe não. Não existe. Fui no portal Transparência da Confederação e fui buscar o Estatuto Social. Eu digo, eu vou procurar essa regra agora. Eu vou achar essa regra. Não é que eu achei. Aí eu fui lá. Eu não vou dizer o nome da federação, né? E não vou dizer o nome de ninguém. Eu fui lá. A linha G. Artigo 62, era alguma coisa assim, nem lembro. Tinha lá, dos deveres e direitos dos atletas. Tinha lá que o atleta deve se abster, que é vedado ao atleta participar de eventos, seja só se fazendo presente ou competindo, de eventos de entidades pela federação que não seja reconhecida por ela. Punições: censura, né? Censura, advertência, né? Inicial, até a exclusão, até a desfiliação. E aí eu olhei assim, eu digo, meu Deus do céu, quer dizer que o meu amigo tá certo, eu não posso competir pelas duas, se eu competir na dele. Só que eu cheguei pra ele e disse, ô meu amigo, vamos fazer o seguinte, então eu não vou não competir na sua entidade não, mas eu quero continuar treinando com você. Treinando é uma relação de consumo. Eu pago, você recebe e me ensina. E acabou. Ele falou, não. Eu não quero ensinar nada pra você levar para outro lugar. Se não tiver a relação com ele. Exatamente. Ou seja, ele queria exclusividade. Falou não pra mim. Eu falei, tá, mas aí é que tá a questão. Assim, na taca, não. Não, falou que ia buscar saber. Aí buscou saber e falou não. Aí a gente sentou, conversou, passou horas conversando. Inclusive, meu elogio a ele por ter conversado comigo por muito tempo. E foi mais de um dia que eu conversei com ele. E ele falou não. E a razão? Eu perguntei qual é a razão então. A razão legal de eu não competir na sua federação é de que tem a regra. Mas de eu não treinar com você é a relação de consumo. Porque se eu quiser, eu posso ir no Procon fazer uma denúncia. Eu posso me processar. Entendeu? Eu não falei assim na lata, né? Sim. Mas eu, estudante de direito, logo um estudante, né? Vou processar qualquer coisa. E aí ele falou, não, porque a justificativa. Eu vou estar lhe ensinando aqui para você adquirir conquistas em outros lugares. Certo, mas se eu estou pagando. Se eu quiser fazer uma faculdade de direito aqui em Alagoas e advogar em São Paulo, eu não posso? Uma de medicina e ser médico em Roraima, eu não posso? É que ele já começou a alcançar aí o teu potencial, né? Tua qualidade. E acabou criando esse dificultador para ficar com a Aí tua é que capacidade
Na federação dele, né? No fundo, eu nunca vou saber o real motivo, sabe? No fundo, mas a gente presume que seja de fato isso. Mas bom, eu continuei competindo, a gente rompeu, parei de treinar com ele, fiquei só com o meu professor na federação que eu já estava competindo. E aí, depois de participar de diversas competições e de ganhar algumas, ainda em 2022, tudo em 2022, eu decidi participar de uma competição fora do estado. Abre-se um Mas parênteses. vamos classificar essas conquistas, Kevin, pelas conquistas regionais, depois nós vamos para o Brasil e Fechou. depois nós vamos no mundo. Então vamos. Então eu quero que você guarde esse raciocínio aí para você falar um pouco das tuas conquistas a nível estadual. Ok, vamos lá. Enquanto isso, Kevin, guarda o teu raciocínio, eu vou comunicar aqui que eu uso Herculano Formen. São duas lojas, uma no centro da cidade e outra na Ceci Cunha. Posto Terra Nossa, 2 unidades, uma no bairro Brasiliana, outra no Nilo Coelho. Mega estrutura lá do posto Terra Nossa, com loja de conveniência, enfim, combustível de primeira qualidade, tudo no padrão Terra Nossa. Comedoria e escritório, né? Alô, comedoria, meu amigo Fabinho. Radar Automóveis, está na rede, está tranquilo. Fiat é na Radar. Coleta soluções ambientais, além de Renove Construtora. E Kika Tenório, transformando vidas, inspirando pessoas. Além do queridinho da cidade, o supermercado São Luís, 6 unidades, mais uma loja online e uma que está prestes a chegar aí no populoso bairro Massaranduba. Pois é, e você vai lá nas plataformas, lá no Instagram, no YouTube, no Spotify, se inscreva, curta, comente, compartilhe, o @Esporte de Peso podcast, buscando dar voz aos atletas locais, contando histórias, conquistas e seus desafios. Portanto, não deixa de ir lá, né, nas plataformas e deixar lá o seu like, o seu joinha para a gente, para ajudar aí o @Esporte de Peso, Kevin Nicolas. E aí, das doutor, conquistas locais. E aí, doutor, eu esqueci de fazer a seguinte reflexão aqui, antes de falar das conquistas. Eu cheguei a cogitar a possibilidade de no tempo ficar só treinando com meu amigo, sabe? Só que aí eu passei pela seguinte reflexão. Se eu for treinar com ele, a exigência é que eu não treine com outro professor. Mas o outro professor está dando aula basicamente na minha casa. Não paga energia, não paga água, não paga aluguel. Como é que eu vou deixar uma pessoa dando aula na minha casa, né, no lugar que eu cedi, e eu não treino com essa pessoa? Eu pensei, até que ponto eu estou disposto a fazer a nossa modalidade crescer? Foi por isso que eu resolvi deixar o meu amigo e ficar só com o professor. Mas vamos para as conquistas. Aqui no estado de Alagoas, em 2022, a gente teve diversas competições. Alagoas Games, Campeonato Alagoano, Copa Central do Mestre Cleiton, teve outras competições, Copa Olímpia, diversas, foram umas 6 competições. No estado. E aí eu participei, no começo eu comecei com aquele bronzezinho, prata, bronze, sempre lutava em demonstração, prata, bronze. Aí no Campeonato Alagoano veio o primeiro ouro, prata. Eu olhei assim, meu Deus, fui ouro no Campeonato Alagoano, fui campeão, e agora? Pra onde eu vou? Aí eu fiquei sabendo da existência de uma competição nacional. É uma competição que acontece todos os anos, nacional, no Brasil, em São Paulo. Mas aí você já se sentiu preparado para... Não, aí subiu o poder à cabeça. Subiu. Assim, eu digo, eu vou viajar. E ela vinha atletas de fora também. Aqui da América do Sul, basicamente. Então, gente da Venezuela, gente do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Eu olhei assim, eu digo, meu Deus, eu preciso ir para essa competição. Eu fui campeão alagoano. Aí busquei saber da federação. Federação, eu posso competir? Chama Copa América. No tempo eu fiz uma rifa gigantesca. Nossa, depois eu vou explicar. E aí eles falaram, Kevin, você pode. Só que eles não explicaram no tempo que eu podia porque era aberta.
Né? O que eu sabia é que eu podia porque eu tinha ganho o Alagoano. Era uma competição nacional, que vinham países de fora e internacional, né? 1.500 atletas, uma competição com 1.500 atletas não é uma competição pequena. Não é uma competição pequena, é uma competição de 2 dias, uma competição que tem alojamento para 1.000 atletas, é um negócio gigantesco. E aí eles falaram, não, você pode, você foi campeão alagoano e tal, você pode. Só que eu não sabia no tempo que podia ir qualquer um. Assim, eu não sabia, né, naquele tempo lá. Foi um negócio que eu me passei. E aí eles falaram, não, você pode. Eu digo, então tá. Cheguei em casa depois do campeonato, comecei a preparar minha rifa. Essa Copa América foi realizada em território nacional? Nacional. E aí comecei a preparar minha rifa. Levei pra OAB. Fiz... Rifa do quê? O que é que tu inventou, cara? Eu falei, eu preciso angariar 4 mil reais, entendeu? Dentro do prazo de 2 semanas para poder viajar pra Copa América em outubro. Preciso de 2 semanas, 4 mil reais. E aí eu falei, tá, vou fazer uma rifa aqui, vou botar umas besteirinhas, peguei produto da loja do meu tio, na Toque Vídeo, peguei da loja de um outro tio, em Nova Motopeças, não, perdão, na K9 Motopeças, peguei e comprei mais uma besteirinha. Aí fiz uma rifa e vendi 400 rifas, 400 bilhetezinhos de 10 reais em uma semana. Fiz os 4 mil reais em uma semana. Nesse momento, eu acho que você, além de ter conquistado assim, apoio da população em geral, mas a OAB foi importante. Demais. Eu cheguei pro presidente, o presidente não falhou nisso, tá de parabéns. Eu agradeci em 2022. Quem era o presidente da época? Daniel Fernandes, ainda é. Eu agradeci em 2022, agradeci em 2023, agradeci em 2024. E não se canse de agradecer, e vou pro entendeu? meu 4º agradecimento aqui em 2025. Eu cheguei pro presidente e falei, presidente, eu vou competir, queria fazer uma rifa e queria vender aqui dentro. Eu era estagiário, né? Ele falou, fica à vontade para vender. E ele não deu nenhum critério. Ele falou, só não venda no horário tal, só não venda do jeito tal. Ele falou, venda. Aí eu, então tá bom. Os advogados chegavam lá, aí eu fazia aquela brincadeira, né? Poderia estar matando, poderia estar roubando, mas estou aqui humildemente vendendo a minha rifa para competir na Copa América. 10 pila. Aí advogado não compra uma. Comprava logo, era de 10. O senhor conhece o doutor Nivaldo, advogado? Conheço. Eu cheguei no Nivaldo e falei, figura, doutor Nivaldo. Um incentivador do esporte. Doutor Nivaldo, eu tô vendendo aqui e tal. E... torcedor do Asa. É, ele mesmo. E aí ele foi e falou, eu quero 50. Aí eu olhei assim, eu digo, doutor, o senhor sabe tem certeza disso? O senhor sabe que a rifa, ela é 10 reais, não é R$1 não. Não é R$2, nem 5, é 10. Aí ele, não, eu quero 50. Eu digo, o senhor sabe que 50 vezes 10 é 500, né? Aí ele, não, eu sei. Eu digo, então tá bom. Então tudo certo. Aí eu lembrei agora que eu botei na rifa também uma premiação do Coringa. O Coringa patrocinou um tempo. E também uma diária na casa de festa do meu pai. O Coringa, como sempre, é um grande incentivador das atividades esportivas e culturais do nosso município, né? E aí ele comprou R$500. E minha meta era de 400. Tu nem acreditou? Não, eu fiquei assim, eu fiquei incrédulo. Eu digo, qual é a razão que ele tem para comprar R$500 de rifa? Né? Eu parei para pensar, né? Mas tudo bem, até hoje eu não entendo. Obrigado, doutor Nivaldo. Nunca vou esquecer. E aí outros advogados foram aparecendo e dentro de uma semana eu vendi R$4 mil. E se eu tivesse ficado da outra semana, eu tinha vendido mais 4 mil. Aí viabilizou tua ida? Aí viabilizou minha ida, comprei as passagens aéreas. A gente sabe que comprar passagem de uma semana para outra é mais caro. Então a passagem que poderia ser 1.000 virou 2.000. Mas comprei. Paguei a inscrição. Paguei a passagem. Paguei a alimentação. Paguei a estadia. E ainda sobrou dinheiro para comer no aeroporto. E aí, quem tem dinheiro para comer no aeroporto tem que ter muito dinheiro. Aí, fui tranquilo, cheguei lá tranquilo, não precisei de 1 centavo da minha família. Agora, a família comprou rifa também, né? E aí eu chego lá na competição, volto com uma medalha de ouro e uma medalha de bronze. Da Copa América. Da Copa América. Eu não vou adentrar no mérito da competição, porque eu passaria mais 3 horas falando da competição de Já foi, assim, uma conquista considerada grande, né? Foi porque, por mais que tivesse sido uma competição aberta, ela era uma competição com atletas de excelente qualidade. 1.500 atletas na competição, de tudo que é lugar. Tinha atleta, só. Segredo, hein? A outra federação tá vendo aí, ó. Tinha atleta até da outra federação que foi escondido.
Porque como era aberta, bastava você chegar com seu certificado mostrando a sua graduação. E aí eles aceitavam em silêncio e não divulgavam que você estava lá competindo. Então, e a gente parecia até luta clandestina, né? Que absurdo, né? O atleta ter que fazer isso às escondidas, né? Para não E aí a dor no coração de um atleta que gerar ganha esse uma conflito, medalha né? numa competição grande e não pode postar nas redes sociais, não pode mostrar para as outras pessoas. A dor é tão grande, mas o amor é maior ainda de você só estar lá e competir, estar lá e conhecer gente nova, estar lá e conhecer. Imagina estar num ambiente que 1.500 pessoas gostam exatamente da mesma coisa que você. Eu não estou falando de entrar no estádio de futebol que está todo mundo torcendo pelo mesmo time, porque está todo mundo torcendo pelo mesmo time, mas existem grandes diferenças de personalidade entre um torcedor e o outro. Mas tá ali todo mundo querendo lutar, todo mundo torcendo um pelo outro. É um negócio extraordinário. Eu tô falando, numa analogia diferente, uma pessoa que ama genuinamente o futebol, ela não torce só para um time. Ela liga a TV, que meu avô faz, e vê jogo de futebol aleatório, de Série A, de Série B, de seleções de outros países. Quem gosta mesmo não está preocupado com... Exato. Tá certo que a Série A desperta um interesse diferente. Sim. Mas assim, você às vezes quer ver alguma coisa da Série D. Exato. Ama genuinamente o futebol, um amor diferente. Entendeu? Eu não estou dizendo que quem tem um time de futebol ali especificamente não ama. Ama também. Só que é um amor diferente. E a gente tem um amor diferente pelo nosso esporte. Então tá ali junto com a quantidade absurda de gente. Sendo que aqui no estado eu encontrava no máximo 100 pessoas no evento. Cheguei lá, 1.500 pessoas. Sotaques diferentes, uma experiência diferente. Ô Kevin, a gente sempre relaciona ao futebol porque não deixa de ser o mais popular de todos. Mas assim, mexe um pouco com o emocional isso, deixa nervoso? Deixa nervoso. Meu Deus do céu, eu só de lembrar, eu já sinto frio na barriga, só de lembrar da quantidade de vezes. Às vezes a gente vai no banheiro antes me perdoa se eu for rugar aqui no palavreado, a gente vai no banheiro antes para poder evitar, caso a gente sinta um negocinho, né? Mas, mesmo indo antes do banheiro, quando você vai entrar, começa a doer de novo e nem tem mais nada na barriga, mas eu não sei, parece que o intestino ele produz algo inexistente para poder sair, é um negócio inacreditável. E aí a gente sente aquela ânsia, aquele nervosismo, aquela ansiedade na hora que a gente vai entrar dentro do tatame, na hora que chama o nosso nome, Kevin Nicolas, colete vermelho, quadra 2, já fica assim, já. E você já busca saber com quem é que você vai lutar, porque você viu o nome na chave, mas você não sabe quem é a pessoa. Aí hoje em dia era moderno, né? A gente vai no Instagram pesquisar pelo nome da pessoa, né? Pra ver se acha, mas a gente tem tudo que é canto, é difícil demais achar. Ô Kevin, vamos abrir um parêntese aqui. Eu, de fato, deveria ter feito essa pergunta desde o início. Mas assim, a gente vai segurar um pouco, guarda o teu raciocínio, a gente já saiu de Arapiraca, já fomos para Alagoas, já estamos na Copa América, a gente vai chegar lá mais na frente um pouco. Mas o que eu gostaria de saber, a origem desse esporte, conta um pouco, deveria ter sido feita essa pergunta lá no início, mas assim, eu quero abrir esse parêntese aqui para a gente falar um pouco. Já se tornou... para nós aqui, brasileiros, um esporte popularizado, não? O Taekwondo é uma arte marcial da Coreia do Sul, uma arte marcial sul-coreana. Há quem diga que o Taekwondo é um esporte milenar. Há quem diga que o Taekwondo é um esporte mais recente que deriva de outros esportes como o Karatê. Eu acredito na corrente que diz que o Taekwondo é um esporte mais recente. Eu acredito nessa corrente. Em 1970, o Taekwondo veio para o Brasil. E de lá para cá, ele vem sendo difundido por famílias coreanas, que são as famílias base, que trouxeram o Taekwondo de lá. No ano de 2000, o Taekwondo se tornou olímpico e participou das Olimpíadas de Sydney. Entre 2000 e 2025, nós temos 3 medalhas olímpicas, salvo me engano, são 3 medalhas de bronze. Flávia Faravinha, que foi medalha de bronze. Maicon Andrade, medalha de bronze. A Flávia, inclusive... ela foi comentarista, ela é comentarista, eu acho, da Globo. Medalha de bronze. E temos uma terceira medalha de bronze, que é do Edival Neto, que a gente chama de Netinho, que foi nessas últimas Olimpíadas agora. Eu posso estar só cometendo um erro, falando da medalha da Flávia,
Pode ter sido que ela não tenha conseguido, mas é uma memória que me veio agora. Mas de certeza, Maicon Andrade e Edival Neto. Então são 2 ou 3 medalhas olímpicas que a gente teve até hoje. E voltando para o nosso raciocínio lá, fazer uma coligação com o que a gente estava conversando, eu tenho certeza que a gente só não tem medalha de ouro por conta dessas brigas de entes federativos. Porque se não fosse isso, pode ter certeza. Não deixa de ser um prejuízo enorme. Pode ter certeza. Eu tenho certeza, eu conheço o potencial do nosso esporte. Essa unidade acaba enfraquecendo, né? Sim, com certeza. Então, Taekwondo é uma arte marcial que veio para cá em 1970. O senhor que trouxe se chama Sang Michu. Hoje reside nos Estados Unidos. Ainda é vivo. Tenho foto com ele no Instagram. E ele chuta alto. Aí com 90 anos de idade. E ele faz parte da família introdutória do Taekwondo aqui no Brasil. Então, de lá para cá, o Taekwondo tem se difundido de uma maneira excepcional. Mas diversos escândalos que aconteceram durante os anos fizeram com que o Taekwondo ele tivesse o seu crescimento mitigado. Então a gente teve escândalos aí nos anos 2000 de esquema de corrupção que afastou no tempo o presidente nacional da Confederação Brasileira de Taekwondo. A gente já teve intervenções dentro dessas federações e o que fez fazendo com que uma corrente criasse uma outra federação grande aqui no Brasil que chama Liga Nacional de Taekwondo, que é a federação ao qual meu professor é filiado. Então, as 2 federações são muito grandes. Uma foca mais no esporte olímpico, que é vinculado ao COB, e a outra foca mais no ensino e da propagação da modalidade, do Taekwondo como um ensino, né? Ela foca em projetos sociais, que é o que mais me interessa, e é por isso que eu tive logo de cara uma afinidade maior com ela. Então, essa é a história do nosso esporte aqui no Brasil. Taekwondo é uma arte marcial que usa majoritariamente os pés, mas é a arte dos homens voadores, a arte dos pés e das mãos. Nós temos ataques, movimentos de defesa pessoal. Muitos professores não ensinam defesa pessoal porque o foco, geralmente, dos alunos são competições. E na competição não se usa defesa pessoal, se usa chute, se usa ataque. Não é algo defensivo, é ofensivo. Então, essa é a história do nosso esporte, não só no Brasil, mas no mundo. Isso não se limita a gente. E em território nacional, no Brasil, já tornou-se um esporte popularizado? É um esporte popularizado no Brasil, certo? Não que nem o judô, né? Não que nem o karatê, que tá em tudo que é canto. Judô e karatê voltam mas tá em alguma eu consegui ler alguma coisa esses dias, Kevin, e o que eu absorvi é que as artes marciais têm crescido muito, que a nível nacional já tem conseguido bater até o futebol. Ah, sim, a gente tem ganhado uma popularidade muito grande. Tem um canal chamado, vou fazer a menção, Casa TV. Ele tem dado muita brecha, muita oportunidade para esportes que não são futebol, para crescerem. Por exemplo, tênis de mesa. Hugo Calderano foi campeão recentemente da Copa do Mundo de tênis de mesa. Tênis de mesa é um esporte que pouco se ouvia falar, né, a nível nacional. É um esporte que a gente chama de prática de esporte de ping-pong, a gente chama, né? De negócio de jogar na escola, às vezes de jogar numa casa de jogos, mas não um esporte de fato. E a gente está ganhando cada vez mais visibilidade. Eu citei aqui o tênis de mesa, mas a gente já entra nas artes marciais. E aí é quando surge, por exemplo, a propagação da nossa modalidade. Então, esses grandes canais que têm grande visibilidade a nível nacional e até mesmo internacional, eles têm cada vez mais divulgado as nossas modalidades, fazendo com que ela de fato cresça e com que torne também algo rentável, né? Isso é outra polêmica. Artes marciais são rentáveis? Depende. Mas depois a gente fala sobre isso. Depois fala. Bom, eu vou falar um pouco dos nossos apoiadores aqui em mais uma menção. Enquanto isso, você pode tomar uma aguinha aí que a gente volta já. Né? O Herculano Formen, eu uso o Herculano Formen, 2 lojas, uma no centro da cidade e outra na Avenida César Cunha, posto Terra Nossa, 2 unidades, uma na Brasiliana e outra no Nilo Coelho, comedoria escritório, na João Ribeiro Lima, melhor cozinha da cidade. Uma maravilha, um abraço lá para o meu amigo
Fabinho, da Comedoria Escritório. Radar Automóveis, está na rede, está tranquilo. Fiat é na Radar, coleta soluções ambientais. Renove Construtora e Kika Tenório, transformando vidas, inspirando pessoas. E mais uma vez falando do queridinho da cidade, o São Luís. São 6 lojas, mais uma online e mais uma que está para chegar aí lá no populoso bairro Massaranduba. E o esporte de peso você vai encontrar em todas as plataformas. Vá lá, inscreva-se, curta, compartilhe o Esporte de Peso Podcast no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Kevin Nicolas, nós vamos retroceder um pouquinho mais. Você, em alguns momentos aí, deixou um entendimento aí, né, da tua formação superior, você falou em estagiário, tudo, mas hoje você já é um profissional jurídico, já está formado, não? Hoje eu sou bacharel em Direito. Bacharel em Direito. E como é que foi, Kevin? Nos fala, até para que isso sirva como uma referência para a juventude, para essa criançada de hoje em dia. Como é que foi conciliar tudo? Você atender às necessidades básicas do cidadão Kevin Nicolas, depois você treinar, se esforçar, chegar aos títulos, tudo mais e tal, mas eu quero saber desse equilíbrio, de como conduzir isso sem trazer prejuízo para a tua vida. É uma excelente pergunta. E para a melhor resposta possível, ela começa com, antes de tudo, eu tive muita sorte. Mas eu tive muita sorte. Os astros se aliaram de uma maneira que eu precisava de apoio familiar e tive. Eu precisava de apoio da faculdade e tive. Eu precisava de apoio dos professores e tive. Eu precisava de apoio do estágio e tive. Os 4 pilares do meu dia a dia. Eu tive apoio e incentivo de todos. Então, eu não sei se só deu certo por conta da minha força de vontade, mas eu posso dizer com certeza que se qualquer um desses pilares tivesse rachado, tudo poderia ter dado muito errado. Mas eu não elimino a possibilidade e a probabilidade de quem quer que tenha qualquer uma dificuldade, seja na faculdade, seja com seus familiares, seja com lugar de trabalho, eu não elimino a possibilidade de vocês também conseguir fazer igual eu fiz. Ok? Então, antes de tudo, eu tive muita sorte. É fundamental a dedicação, mas o compromisso também na sua formação pessoal, não é isso? Com certeza. Porque ali você está conquistando a sua formação atlética de um atleta que ganhou reconhecimento mundial, né? A gente vai já falar dessa conquista, né? Mas, enfim, é importante que você também trabalhe a tua formação pessoal, né? Isso aí. Então, eu comecei a faculdade de Direito no SESMAC do Agreste, e aí eu já mando um oi para desembargador Orlando Rocha e para a diretora Priscila, que foram pessoas essenciais durante esse período da minha vida, entre 2019 e 2024, o ano que eu me graduei, em julho, e aconteceu que eu comecei a competir em 2022. Então, de 2022 a 2024, nesses 3 anos, eu precisava de alguma forma de incentivo da faculdade. Como é que isso acontecia, Kevin? Eu chegava às vezes atrasado na aula, porque eu vinha de um treino. E às vezes eu chegava sujo, de sandália, porque eu não tinha tempo de me trocar. Eu chegava suado, às vezes eu chegava de short. Às vezes eu chegava de terno, porque vinha do estágio. Tá tendo alguma sessão, uma sessão ordinária, extraordinária na OAB. Eu tô lá auxiliando o presidente, elaborando uma ata de reunião, eu tô de terno. E às vezes eu saía direto pra faculdade atrasado, chegava de terno. Assim como às vezes eu também chegava todo latanhado, depois de um treino, machucado, vermelho, às vezes lesionado de alguma forma, sujo. Então, a primeira coisa que eu tive que entender foi que, tudo bem, existe hora e lugar para as coisas, mas eu não vou me matar tendo que voltar para casa, a tomar um banho, para comer, para me trocar, para fazer todo um procedimento que vai me fazer perder 1 hora e meia de aula, sendo que do jeito que eu tô, eu posso ir para a faculdade, sentar na minha cadeira e focar na aula. Então, a faculdade entendia, né, essa minha condição, entendia que quando eu faltava, eu estava viajando para alguma competição, e entendia que se eu faltasse uma prova, possibilitava me fazer uma reposição, entendia que eu poderia às vezes atrasar um trabalho por conta de um prazo que eu não conseguia entregar porque eu estava viajando para competir,
Porque a gente vai para a competição é no dia A e B. A gente não chega no dia A e já vai competir. Não, a gente chega 2 dias antes. Treina, a gente conhece o pessoal, a gente se habitua com o local, a gente faz igual Aquela coisa da adaptação, adaptação, né? Adaptação, e não volta no mesmo dia. Já pensou? Competir, se machucar, e no mesmo dia, 1 hora depois, tem que pegar o avião de volta para a cidade, é uma judiação. A gente volta no dia seguinte. Então, essa matemática, ela fazia com que eu me prejudicasse na faculdade, mas eu tinha professores que me apoiavam com unanimidade. Todos. Sem exceção. Sobretudo a diretoria. Atenção, professores, mestres do campo educacional. A importância de ouvir o aluno, a importância de flexibilizar alguma coisa, que não traga o prejuízo no conjunto geral, mas a importância de saber ouvir, né, para flexibilizar alguma coisa e acabar sendo importante na formação de um atleta, na conduta atlética e na relação do ensino. Ou seja, isso tem uma importância e muito significativa, não é isso, Kevin? Pois bem, é exatamente isso. Então a faculdade, eu cheguei na faculdade e falei, faculdade, eu quero, por favor, eu quero a bandeira da faculdade. Eles, por quê? Eu fui e falei, eu quero representar a faculdade a partir de agora. Eu vou botar a faculdade na minha camisa. Eu vou levar a bandeira da faculdade, a faculdade me apoia tanto. Aí a faculdade foi e falou, tudo bem. Aí eu fui e fiz um pedido ousado. Eu falei assim, eu digo, rapaz, o que é que eu posso fazer aqui? Matutei. Aí eu conversei no tempo com uma professora muito querida por mim. Ela é advogada, Cláudia Elane. Cláudia Elane. Já foi presidente da OAB. É, a esposa do Jonatas. É, muito meu amigo. Eu cheguei para ele e falei, doutor, eu tive uma ideia. Aí ela, lá vem. Aí eu fui e falei, e se eu mandar um ofício pro SESMAC solicitando uma bolsa de estudo? Sou atleta, eu posso solicitar uma bolsa para ter um percentual de desconto bom ou de integral aqui na faculdade e ficar livre de despesas, porque eu gasto muito viajando para a competição. E a faculdade não precisa me dar dinheiro para apoiar ela, mas se ela aliviar minha mensalidade, tudo certo, já é um apoio excelente. Aí a professora foi e falou, Kevin, o pessoal aqui gosta muito de você. A gente não tem essa modalidade de bolsista, mas tente. Eu fui e falei, então, professor, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar. Aí comecei a preparar o ofício. Aí falei que nos Estados Unidos eles têm essa modalidade. Aí peguei umas faculdades já de São Paulo. Aí tem a Unisanta, acho que é uma coisa assim. Ilustrou todo o pedido. Coloquei tudo, razões, fundamentos, tudo bonitinho. Parecia uma petição, tá retendo com a ação, né? Um verdadeiro estudante de direito. E aí peticionei. Peguei, botei no e-mail e encaminhei pra faculdade. Aí a diretora Priscila chega pra mim depois de um tempo e fala, Kevin, eu tô esperando o retorno de Maceió, porque o SESMAC, o polo é em Maceió, né? Eu tô esperando o retorno de Maceió, mas vamos fazer o seguinte. Dentro da possibilidade, eu já vou resolver esse problema já pra você. Eu digo, e aí? Ela foi e falou, bolsa de 50% pra você, começando agora. Aí eu digo, eu vou sair de R$1.000 pra R$500 de mensalidade. Ela, eu tenho um negócio fechado, pode estar tudo certo aqui. Me dê a bandeira que eu vou levar pra casa agora e vou começar a representar a faculdade em todas as competições. Ela, beleza. Eu olhei assim e digo, meu irmão, onde é que deu certo? Uma atitude. Iniciativa, né? Iniciativa. O que é que me custou fazer esse pedido para a diretora? Eu pedi algo absurdo? Eu não pedi algo absurdo. Iniciativa, atletas. E não só para os atletas, para os profissionais aí do dia a dia, pessoal que está tentando alguma coisa na vida. Tenta. Vê como exemplo outras pessoas que tentam outras coisas na vida. Pede. Que custa? Mas também não vira um pedinte, né? Mas pede com justificativa. Faz as tentativas. É assim que a gente consegue alguma coisa, né? A gente tem aquele ditado, não, a gente já tem, né? Que muito se escuta. E no âmbito jurídico hoje, o Kevin já circula bem, já trabalha, já... Quando eu comecei a faculdade de Direito, eu pensei, o que é que eu estou fazendo aqui? Vou fazer Direito porque é o que mais tem possibilidades de carreira na minha mente, eu pensei, né? Eu estava muito perdido. Eu vinha de uma faculdade de matemática que eu não gostei quando eu estava fazendo na Universidade Estadual. Mas não gostei por conta da universidade, inclusive amo a universidade. Mas eu não gostei porque eu não me identifiquei com o curso. E aí eu fui pro Direito e pensei, tá, eu posso ser juiz, eu posso ser promotor, eu posso ser advogado, eu posso ser defensor público, eu posso ser tudo. Quer saber? Vou estagiar em todos os órgãos.
Aí, no primeiro dia de aula, eu fui conhecer o fórum. Eu não sabia o que era fórum. E Eu pensei- você teve experiência nisso. Eu Andou por vários setores. Eu aí, né? pensei que o fórum era um lugar que ficava um juiz dentro, e era só um juiz e aquela toga e aquela peruca branca do filme que a gente vê norte-americano. Eu pensei que era aquilo. Quando eu chego, eu descubro que é um bocado de juiz, um bocado de promotor, um bocado de defensor, um bocado de advogado, um bocado de gente. E eu olhei assim, eu digo, meu irmão, o que é isso aqui? No primeiro dia de aula. Eu já fui lá, já fui no fórum de manhã. Aí eu fui pra Quinta Vara Criminal, assistir a audiência. José Alfredo dos Santos Mesquita, que tá aposentado. Doutor Mesquita. Doutor Mesquita. Isso aqui é uma lenda, quem tá assistindo sabe. E aí eu falei, doutor, fui na terça-feira. Doutor, eu gostei muito desta audiência, eu gostaria de retornar amanhã. Aí ele, tem audiência quarta e quinta aqui. Aí retorne. Aí voltei na quarta. Aí já tava mais íntimo já, né? Aí cheguei e Isso perguntei. aí você já trocou o kimono pelo terno, gravata? Já troquei kimono pelo terno e gravata. E era terno e gravata de dia e kimono de noite. Mas ó, isso é em 2019. Então eu não comecei ainda a lutar. Eu comecei a lutar em 2022. E aí eu olhei assim, eu digo, doutor, eu posso retornar amanhã de novo? Isso de quarta pra quinta. Ele, pode. Aí eu fui e falei, eu posso trazer um biscoitinho pra comer aqui? Porque eu tô passando fome aqui, que eu fico aqui de 8 horas da manhã até meio-dia, 1 hora da tarde. Ele, pode, só não deixa cair no chão, ele só não bagunça aqui, né? Aí eu olhei assim, eu digo, beleza. Já fiquei íntimo. Quando deu na quinta-feira, doutor, eu posso voltar na sexta? Ele, não. Sexta não tem audiência. Terça, quarta e quinta. Mas volto na terça? Aí na outra semana, eu, terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Quando tava chegando no final do semestre, ele chegou pra mim e disse, Kevin, a gente tem aqui um defensor público, Nilson Mendes de Miranda. A gente tem, promotor de justiça, Nilson Mendes de Miranda, uma defensora pública, no tempo Luísa, de Minas Gerais, já voltou pra lá. E tem eu aqui. Escolhe um lugar pra estagiar. Eu digo, como assim? Ele falou, você vem mais que os próprios servidores públicos. Você tá aqui todo dia pontualmente, na hora de chegar e na hora de sair. Você tem que começar a estagiar em algum lugar. Aí eu comecei a me tremer assim. Mas esse espaço é muito importante, né? Para crescimento pessoal, para aprender, né? Para participar ativamente. Eu comecei a me tremer assim, falei, meu Deus do céu, eu deixei tanta expectativa em mim, eu acho, eu na minha cabeça, matutando, a paranoia. E qualquer um que eu for vai pensar que vai querer me cobrar muito, eu pensando, né? Porque eu venho todos os dias, ele deve achar que eu sou inteligente, eu não sei de nada, eu tô no primeiro período ainda. Aí eu peguei, fui na vara do lado, que era a 8ª Vara Criminal. O promotor era o Dr. Neto, famoso mestre dos magos. Dr. Neto, um abraço pro senhor. E aí cheguei pro Dr. Neto e falei, doutor, aconteceu XYZ lá na 5ª Vara, tá me dando a oportunidade de estagiar e eu não quero estagiar com nenhum dos três, nem com o defensor, nem com a defensora, nem com a defensora, nem com o promotor e nem com o juiz. Mas pela temeridade de não atender as expectativas. Era exatamente isso. E aí, deixa eu estagiar com o senhor. E eu nem conhecia ele direito. Ele falou, passe lá na 8ª Promotoria e vai conversar com o meu estagiário, que ele vai providenciar a documentação. Diga nada. Ele, Aí eu fui lá na 8ª Promotoria, o Ministério Público de frente ao fórum, assinou a documentação, bora estagiar. Primeiro período. Aí ele abriu, ele perguntou pra mim, Kevin, você já estudou Direito Penal? Promotoria Criminal tem que saber Direito Penal. Eu fui e falei, não faço ideia. Eu conheço aquele código lá, matar alguém. Só sei isso. Aí ele foi e falou, então vamos fazer o seguinte, ele pegou 2 lapas de livro. Vem. Princípios. Código Penal, Processo Penal. Leia. Quando você terminar de ler, aí a gente conversa. Está habilitado. Olha assim, eu digo, meu irmão, que loucura que tá acontecendo aqui. Atitude. E aí, aconteceu. Passou um tempo, eu fui pro escritório de advocacia, fui pra Defensoria Pública, estagiar, com essa mesma defensora que eu comentei. Fui pra OAB, fiz um processo seletivo da Escola Superior de Magistratura e fui estagiar na turma recursal com 3 juízes, elaborando acórdão, que é uma sentença de 2º grau. E hoje eu me encontro fazendo a pós-graduação nessa mesma instituição. Hoje você já faz a pós-graduação. Inclusive estou indo na área de Direito Penal, é isso? Na área de Direito Processual. Processual. Que inclui processo civil e processo penal. E esse curso também ele forma novos magistrados. Então, para quem vai fazer concurso para a magistratura, para se tornar juiz, ele aumenta seus pontos de prova de títulos. Então, basicamente, hoje, na carreira jurídica, eu me encontro como um pós-graduando em processo. Direito processual, inclusive estou indo falar daqui a 5 minutinhos. Pois é, entendemos essa parte aí, né? Aí eu gostaria de saber do atleta, do Kevin, né?
como foi conquistar o mundo, ser campeão mundial. Isso me causa uma satisfação muito grande, porque calhou exatamente de acontecer no momento em que eu respondia pela Secretaria de Esporte do município de Arapiraca, e aí não trabalhei muito para que isso acontecesse, né? E eu gostaria de deixar uma pergunta já com uma observação, que como é que foi essa conquista mundial? Porque eu me lembro, foi uma emoção muito grande para todos nós recebê-lo aqui com uma conquista do mundo todo, né? Eu quero falar sobre isso detalhadamente, né? Para onde você foi, o que é que você conquistou, como é que foi a tua adaptação lá, o teu convívio, enfim. E eu quero saber a importância, né, do poder público, seja ele em qual esfera for, né, municipal, estadual, também a importância da iniciativa privada, né, para saber como é que tem caminhado essa relação, se tudo isso atendeu às expectativas, enfim, a importância disso tudo, Kevin. Antes de tudo, não seja modesto. O senhor sabe que teve uma participação substancial para que o meu título fosse possível. Eu busquei a Secretaria de Esportes durante a sua gestão no ano passado, solicitei expressamente a minha inscrição para a competição. No tempo a gente até conversou um pouco sobre isso. Eu pedi unicamente a inscrição para a competição. A inscrição era $500. $500. Quem é atleta que está ouvindo aqui sabe que para uma competição que está tão caro, ela tem que ser uma competição de grande nível. E o que eu pedi foi dado. Eu pedi $500, $500 foi depositado para a competição. Então, eu paguei a inscrição da minha competição, o senhor, através da Prefeitura de Arapiraca e da Secretaria de Esporte da sua gestão, fez exatamente o que eu pedi. Nem mais, nem menos, era aquilo que eu precisava e foi algo essencial para a minha ida para a competição. Então, o senhor fez um breve comentário de que eu posso não ter trabalhado o suficiente para poder fazer. Trabalhou. Podem falar o que quiser, comentar o que quiser sobre gestão, sobre política, eu não ligo. Foi lá e fez pelo esporte. A gente faz pelo esporte através dos atletas. Isso. Certo? A gente faz pelo esporte através dos atletas. Se eu fez lá e fez pelo esporte através de mim, eu dou graças a Deus que foi através de mim, porque me oportunizou uma grande conquista. Poderia ter sido através de outra pessoa. E outras pessoas também foram beneficiadas durante a gestão. Com certeza. Show de bola. Então, não precisa ser modesto, falando para mim, não, o senhor fez, entendeu? Fez acontecer. Então, prefeito Luciano Barbosa, muito obrigado por ter nomeado no tempo nosso secretário de esporte, Josenildo, para poder cuidar do esporte no município. Porque talvez se tivesse sido outra pessoa, a gente não tivesse conseguido trazer esses títulos que trouxemos nos últimos anos para cá. 2024 foi um ano extraordinário para o esporte aqui no município. E foi o ano da minha vida. E eu devo a isso às realizações e ao apoio do município. Isso é um negócio que eu não tenho como agradecer. A gente não sabe, secretário, a gente não é ensinado a lidar com esse tipo de situação durante a nossa vida. A gente é ensinado a agradecer quando alguém lhe dá um presente, sabe? Mas e quando aparece um anjo na sua vida que lhe salva de determinada situação? Que nem a Mônica Souza e o Bruno, que me ajudaram a conseguir as passagens para a Coreia, junto à Secretaria de Esporte, através até mesmo do Tutimés, conselheiro do ASA, que ligou lá para o governador em exercício no tempo. Paulo Dantas tinha viajado, Fernando Torinho, o desembargador Fernando Torinho era o presidente. Vieram até mim, ligaram, conseguiram as minhas passagens, o senhor conseguiu a minha inscrição. Como é que eu agradeço? Dr. Tutimés é outro grande incentivador do esporte no geral, né? Como? Eu fico até uma pergunta para quem está assistindo, né? Que me procure depois na rede social e me ensine. Como é que eu lido com esse tipo de situação? Porque foi um negócio extraordinário. Eu pensei que eu ia ter uma dificuldade gigantesca e não foi fácil. Mas eu tive diversos facilitadores no ano passado. Desde empresa privada. Tudo culminou, né? Foi o que eu estou falando aqui. Eu tive muita sorte com os pilares que eu comentei e tive muita sorte com todos vocês.
Mas uma coisa é fato. Nada disso teria acontecido se eu não tivesse corrido atrás. Se eu não tivesse mostrado razões, se eu não tivesse pedido, se eu não tivesse Perseverança, né? treinado, se eu não tivesse treinado para adquirir as conquistas, para provar que eu era capaz de fazer. Porque não é só chegar e pedir se você não mostra antes uma capacidade de que você pode realizar aquilo. Então, que fique aqui publicamente registrado meu agradecimento à gestão municipal, expressamente no ano de 2024, e ao senhor como secretário de Esporte no tempo. Muito obrigado. Bem, vamos lá. Vamos lá. Como é ser campeão mundial? Já teve alguma coisa na vida do senhor que o senhor queria por muitos anos conquistar, por muito tempo adquirir, e aí o senhor conquista e depois sente um leve vazio? Eu acabei de conquistar o que eu vim buscar. Eu passei por um grande processo. Eu ganhei o Campeonato Alagoano, participei do Campeonato Brasileiro, peguei pódio, fiz rifa, fiz vaquinha, busquei apoio de gente, fui apoiado por gente que eu não esperava. Entrou dinheiro na minha conta que eu não esperava que entrasse. Eu consegui uma passagem que eu não esperava ganhar. Agora eu vou pro campeonato. Treinei, fui para Minas Gerais treinar. Fui treinar em Minas Gerais. Fui para São Paulo treinar. Era um absurdo. De semana em semana eu tava em outro estado. Eu fui para Bahia em maio. Aí fui para Minas em junho. Aí fui para São Paulo em junho. Voltei para Alagoas. Fiz minha mala. Voltei para São Paulo. Fui para Coreia. Treinando com os melhores professores. Melhores atletas. Para poder chegar lá e participar da competição. Participei da competição. Ganhei. Eu vou dizer um negócio que aconteceu comigo. Acredite se quiser. Depois que eu peguei a medalha de ouro e a medalha de bronze, eu só pensava em uma coisa. Primeira coisa, ligar para todo mundo que me ajudou, para agradecer na hora. Primeira coisa. Então eu liguei. Isso é uma grande virtude do homem, o reconhecimento. Eu sou uma pessoa de muita fé, sabe? Eu agradeci a Deus, eu agradeci ao meu tio, agradeci a minha avó, agradeci a minha mãe, eu liguei pro meu pai, eu fiz a Mônica, eu fiz a chamada de vídeo pra Mônica. A competição foi à tarde, eu liguei pra ela, que 12 horas de diferença é de madrugada. Eu liguei pra Mônica, a Mônica atendeu, era eu chorando de um lado, a Mônica chorando do outro. Foi um negócio extraordinário e eu, sem entender o que estava acontecendo. Minha segunda preocupação, fazer a publicação no Instagram, agradecendo a todo mundo, e foi feita. E minha terceira preocupação, dormir. Porque depois que a competição acabou, eu juro ao senhor, eu nunca saí tão rápido do ponto alto pro ponto baixo de saúde como aconteceu. Eu adoeci. Eu acordei doente no outro dia. É porque tira todo aquele processo, né? Doente. Você acaba se envolvendo e sendo... Isso, inclusive, atrapalhou até um pouco a minha viagem depois da competição. Porque eu passei por 2 meses de treino intensivo, viajando para todo que é lugar, e no 100%. Os meus amigos, eles ficavam falando, Kevin, como é possível isso? Porque toda hora eu tava treinando, toda hora eu tava me alimentando, toda hora eu só pensava no taekwondo. Você teve acompanhamento nutricional para chegar? Teve, doutora Renata Marinho, minha nutricionista. Muito obrigado por lembrar. Mas pode falar. Eu não ia esquecer, doutora, eu não ia esquecer da senhora. A nutricionista preparou, a gente conversou. A minha nutricionista é quase minha psicóloga também. Né? Não é desvio de função, não tô dizendo que ela era psicóloga, mas ela fez um acompanhamento comigo totalmente diferencial durante esse período. E a gente teve uma conversa, a gente se preparou, e eu devo muito a ela por conta disso. Mas, voltando ao assunto, depois que eu fiz a publicação, eu acordei no outro dia, e eu fiz a publicação, digamos, eram umas 5 horas da tarde, 5 para 6 horas da tarde. Aqui no Brasil, 5 para 6 horas da manhã. E dormi. Os meus amigos falaram para mim, Kevin, a gente não conseguiu dormir direito. Eu digo, por quê? Porque o seu celular não parava de vibrar a madrugada inteira. Eu olhei assim, eu digo, como assim? Eles falaram, Kevin, você recebia a ligação, era mensagem, WhatsApp, Instagram, a gente não conseguia desligar seu celular, que quando a gente apertava no botão de desligar, a função estava bloqueada. A gente não conseguiu, eu falei, tá, vou pegar meu celular, peguei meu celular. Quando eu pego meu celular, que eu abro, eu juro, senhor, um negócio extraordinário aconteceu. Nunca aconteceu na minha vida antes. Era mais de 1000 mensagens. 1000 mensagens. E eu rodava. E os comentários? Aí eu digo, quer saber? Eu vou tirar o dia hoje só para responder a mensagem. Aí tá no top 10 dos melhores dias da minha vida. A minha autoestima subiu de um jeito
E não vai, eu doente, no hotel bom, deitado na cama aqui, eu só aqui respondendo as mensagens aqui, ó. Digo, meu Deus, que vida boa. Aí respondendo. Só que chegou num ponto absurdo. Pra cada 10 mensagens que eu respondia, chegava mais umas 20. Porque aí as pessoas querem interagir, né? Toda hora tava chegando mensagem. E não parava de chegar. E eu sem entender. Aí eu olhava no meu celular. E a cada hora que passava, eu saía num noticiário diferente. Por quê? Porque os noticiários estavam adquirindo a informação de que eu tinha sido campeão. Aí eu descobri que a Celage, ela tem uma parceria com essas empresas de comunicação. Sim. E ela divulga para esses portais de comunicação compartilharem entre si. Quando eu menos espero, eu não sabia nem que tinha essa quantidade de empresa de comunicação aqui no estado. Eu tinha saído uns 50 noticiários, porque tem vários noticiários pequenos e tem os grandões. E eu olhei assim, eu digo, meu Deus do céu. Aí comecei. Eu passei cerca de 4 a 5 dias, não lembro quantos dias foram. Passei de 4 a 5 dias só respondendo mensagem. E eu feliz da vida, porque eu via gente sumida, amigos do passado, que eu nunca mais tinha visto, que eu nunca mais tinha conversado. E assim, isso é um bombardeio, né? Porque é natural que nessa hora, na hora da conquista, na hora da medalha, que apareça quem ajudou, apareça quem prometeu e não cumpriu, Sim. Quem criou falsas expectativas e tal, mas todo mundo quer tirar uma casquinha ali, né? Ah, com certeza. Meu Deus do céu, isso aí eu não vou nem entrar nesse mérito. Não vou nem entrar, porque senão aqui a gente não tem tempo, eu tenho que ir para minha pós. Mas foi um negócio extraordinário. Às vezes, eu tô diante de uma situação, meu amigo, que eu tô triste e eu pego o meu celular, abro o aplicativo de fotos, eu abro as mensagens e vejo o tanto de gente que torceu por mim, o tanto de gente que depositou fé em mim, o tanto de gente que estava junto comigo durante esse período. E eu olho assim, eu fico lembrando, eu digo, meu Deus do céu, às vezes quando eu penso que eu tô sozinho, eu olho aquilo ali e penso, rapaz, eu não tô só. Porque muitas vezes quando a gente tá diante de uma situação difícil, a gente pensa que tá só, né? Pensa que não tem ninguém para ajudar, às vezes a gente esquece dos nossos amigos, a gente esquece dos nossos parentes. E aí eu vejo as mensagens, vejo tudo aquilo e lembro, meu Deus do céu, olha só o tanto de gente que está torcendo por mim no dia a dia. É verdade. Olha só o tanto de gente que depositou. Aqui foi uma movimentação intensa, né? Foi. Todo mundo... Eu me arrepio toda vez que eu lembro. Eu olhei assim, eu digo, meu irmão... Eu sinto muito prazer com tudo isso. Eu digo, que loucura. E o senhor fez parte disso. Entendeu? E eu lembro assim... E voltando para a sua pergunta, o que é que eu senti depois que eu venci? Teve esses sentimentos... pode concluir. Momentâneos, mas... Depois, quando eu voltei de viagem, depois quando passou carreata, que passou aquela coisa toda, eu pensei, e agora? Qual é o meu propósito de vida agora? O que é que eu vou fazer agora? Né? Quando bateu lá, que foi confirmado, campeão mundial, tudo mais, o que é que você lembra? Qual foi a tua primeira iniciativa? O que é que tu fez? Ligar para a família, falar com alguém, enfim, soltar toda aquela... adrenalina? Existe um grupo da família chamado Família Souza. Família Souza? Família Souza. Então nós somos primos. Me inclua lá nessa... Então vamos mandar no grupo. E aí, a minha primeira vontade assim foi de fazer uma ligação e chamada desse grupo. Mas o que eu fiz antes foi ligar para minha mãe. Isso. Bela atitude. O meu pai tá ouvindo, né? A minha mãe cada pessoa tem uma importância na nossa vida. Isso. Né? O meu pai, ele é um grande apoiador do que eu faço. Você ainda não falou o nome do pai e o nome da mãe. Pode citar, hein? Vamos lá. Ronieri Alves Ribeiro, meu pai. Aline Carla de Souza Silva, minha mãe. Isso. A doutora Aline, médica lá em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, ela é uma pessoa que participa de 100% das coisas da minha vida. Manda o link desse bate-papo para ela seguir a gente. Com certeza. Ela tá ciente. Tá ciente, né? Então eu falo tudo. Falo tudo para ela. Convoca a sua turma lá para ir lá, para curtir, compartilhar, enfim. Sim, ó. Pessoal, vamos ajudar, né? Curta, comenta, compartilha o podcast, porque a gente precisa cada vez mais que as pessoas tenham acesso à informação. E olha só que conteúdo valioso esse momento que a gente está tendo aqui agora.
Eu estou passando um pouco da experiência que eu tive, e outros atletas também passaram já aqui no canal, os conhecimentos que eles adquiriram, vindo para cá, e a gente tem certeza que esse conhecimento passado à frente, passado adiante, vai ajudar as demais pessoas que também têm interesse em competir, que também têm interesse em crescer dentro do esporte. Então, vamos compartilhar, não só o meu. Assistam as outras entrevistas que também passaram. Doutor, os entrevistados até agora foram quais pessoas? Nós abrimos com o Júnior Viçosa, né, que é um jogador também da base do Asa, que, embora seja de Viçosa, mas nasceu para o futebol através de Arapiraca. Depois tivemos a Suzana, depois a Thalita, né, orgulhosamente, duas atletas assim, né, com um histórico sensacional. Sinto muito orgulho também, tanto do Júnior Viçosa como da Suzana, como da Thalita, e por último, o mais consagrado narrador esportivo no Nordeste do Brasil, Nelson Filho, que aqui esteve com a gente batendo esse papo. Você é o 5º episódio. É isso aí. Então, vamos lá, assistir todos, comentar, curtir, compartilhar, porque eu tenho certeza que o podcast, que já está dando certo, tem um futuro promissor. Vamos trabalhar, né, para dar essa oportunidade para o povo da terra, para os atletas, né, contar histórias, enfim, a gente participar ativamente. É, né, isso aí. dedicando todo esse espaço para essa atividade. Me fala uma coisa, eu tenho uma curiosidade. Lá na Coreia, como foi a tua convivência? Nunca tinha feito uma viagem internacional, foi a primeira? Eu já tinha saído do país de carro. Ah. Né, através de Foz do Iguaçu. Então, viagem para o Paraguai para conhecer local e tudo mais. Mas viagem de avião a nível internacional. E ainda mais para outro continente. E assim, com um diferencial grande, porque essa que você saiu para ir lá no Paraguai, uma viagem de passeio, né? Não foi para uma prática esportiva, para uma competição, é isso? Ah, sim. Quando eu fui para o Paraguai, eu fui para passear. Fui Imagina você carregar essa adrenalina para uma disputa de uma competição internacional e se transformar num campeão mundial. Como é que foi essa convivência lá, hein, Kevin? Cultura... Teve dificuldade de alimentação, dessa coisa? Como é que foi? Ô, doutor, deixa eu falar um negócio pro senhor. Tem o carro que vem me buscar para Pós, ele tá na porta já. E ele tá doido para ir embora aqui. Então vamos lá, né? Aí, se eu ficar falando aqui, eu passo exatamente mais umas 3, 4 horas falando. Então, combinado. Eu gostaria só que em rápidas pinceladas você dissesse qual é a tua missão de agora por diante, rapidinho. Pode fazer a pergunta. Eu quero saber a tua missão, porque você, pelo que eu entendi, você parou como atleta e agora você está incentivando outros, ou seja, você é professor agora de Taekwondo, é isso? Lembra quando eu falei que chegando de viagem eu não sabia exatamente qual era o meu propósito de vida? Quando eu cheguei eu tive muito tempo para refletir e eu decidi que eu poderia focar em 2 coisas. Primeiro, como profissional, resolver problemas. Tem um advogado chamado Dr. Cláudio Canuto. Foi a minha melhor experiência dentro do escritório durante esse período. E ele vive falando nas palestras dele. O meu propósito de vida é resolver problemas. E eu não estou copiando seu propósito de vida não, viu, doutor? Mas eu, modéstia à parte falando, eu me assemelho muito ao seu... Tenho uma semelhança muito grande ao seu propósito de vida e eu consigo sentir o que o senhor sente com toda a razão. E o meu outro propósito de vida é transformar vidas. Né? Muito se ouve por aí de políticos, né, de outros atletas também, mas transformar vidas através de esporte é um negócio extraordinário. Eu comecei fazendo isso dando aula particular e agora também vou iniciar projetos sociais através da Secretaria de Educação e, quem sabe, de esporte, para que a gente possa transformar a vida da garotada. E eu quero advogar, e eu quero ensinar, e eu vou fazer tudo isso como for possível. E não vou desistir. Vamos combinar uma coisa, a gente fez a parte 1, em outro momento a gente volta para dar uma ação de continuidade com a parte 2, tá bom? Show de bola. Obrigado por tudo, Kevin. Muito obrigado. Prazer grande, parabéns. A Arapiraca sente um orgulho grande de você. Nós estamos encerrando o 5º episódio com apoio da Herculano Formen, Posto Terra Nossa, Comedoria Escritório, Radar Automóveis, Coleta Soluções Ambientais, Renove, Construtora e Kika Tenório, transformando vidas, inspirando pessoas, além do Supermercado São Luís, o queridinho da cidade. Um abraço a todos, obrigado.